campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos! É com imensa alegria que mais uma vez nós estamos juntos para refletir sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos refletir sobre uma passagem do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os pobres do espírito. E nós vamos ler um trecho do item de número 11, que diz o seguinte: Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que se construísse um ídolo que entraram a adorar. Vós outros, homens civilizados, o imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricaste é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram o orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino de verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família. Que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Então, irmãos, esse é o trecho do Evangelho que nós vamos refletir. E mais uma vez estamos aqui nos deparando com o orgulho. Aquele que nos empobrece, aquele que nos afasta do bom caminho, do caminho que nos leva a Deus, do seu reino de amor e do seu reino de bondade. Voltando ao nosso item, diz assim, que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Então, o que nos faz refletir
essa mensagem que nós precisamos demolir. O altar que criamos dentro de nós, que está repleto de orgulho. E aí nós não podemos nos esquecer que o orgulho, ele é repleto de soberba. Porque ele se acha o conhecedor de todas as verdades. Na realidade, o orgulhoso, ele acha que nada, mas nada pode haver neste universo que ele desconheça. E aquele que é humilde, ele sabe que há muitas verdades que ele ainda desconhece. E é isso que essa lição está nos pedindo. Está nos pedindo para que a gente faça a demolição íntima dos nossos princípios egóicos, para que a gente possa ir em busca de novos conhecimentos, de novas experiências que vão fazer com que nós possamos evoluir, que é o desejo máximo do espírito que almeja o crescimento espiritual. Esse capítulo do Evangelho, ele fala que são bem-aventurados os pobres de espírito. E quem são os pobres de espírito? Essa expressão pobres de espírito se relaciona ao espírito e não aos bens materiais. Aquele ser, aquele espírito que reconhece que é espiritualmente pobre. Essa pessoa, ela tem uma humildade espiritual, porque ela vai conhecer que tem as suas próprias necessidades de crescimento. E essa necessidade é evoluir. Pobres de espíritos são os bons, aqueles que sabem amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo. Se a gente lembrar sempre, eu digo todos os dias, a cada amanhecer, quando despertamos para mais uma oportunidade de caminhada aqui, neste planeta ainda de provas e expiações, que a gente tenha em mente que nós queremos o melhor para nós, que nós queremos ser amados, que nós queremos ser assistidos, que nós queremos ser protegidos. Mas que, acima de tudo, nós precisamos auxiliar e proteger ao nosso próximo. Porque aquilo que nós desejamos ao nosso próximo deve ser aquilo que nós desejamos a nós mesmos. Essa é a máxima do Cristo. E quando a gente fala em orgulho, a gente diz que ele é soberbo, não é? Como eu disse, o orgulhoso acredita que sabe tudo, que não há nada que ele desconheça. Só que a humildade, ela é uma virtude, é uma virtude nobre, que todos nós temos essa sementinha dentro de nós, mas que precisa ser lapidada, construída, desenvolvida, para que nós possamos fazer dela a virtude maior. E a virtude da humildade, ela confronta a sabedoria, a inteligência, o orgulho, a superioridade, a vaidade e a soberba. Confronta com o quê? Com a disposição de aprender, de reconhecer os nossos próprios erros, de reconhecer a simplicidade. Não aquela simplicidade aparente das coisas externas, dos altares externos que, como diz a mensagem, precisam ser demolidos. Para que a gente possa, sim, cultuar aquilo que é interno. E para isso,
o orgulho precisa ser confrontado para que a gente possa utilizar de toda a nossa inteligência, para que a gente consiga compreender que nós precisamos caminhar em passos lentos, muitas vezes, e que nós devemos aproveitar em cada um desses passos, em cada um dos caminhos que eles nos levarem, que a gente possa aproveitar uma a uma todas as experiências. E voltando à nossa lição, diz assim aqui: no entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas aqui também diz, mas não, assim não será. Não haverá necessidade de choro e gemido, porque nós temos um Deus que é soberano, que é justo, que é bom. E esse Deus nos mostra que existe um caminho para chegar até o reino dele. E para que nós possamos chegar a esse reino de Deus, nós precisamos nos despojar de todo o orgulho. Nós precisamos, novamente, voltando à lição, demolir os altares. Aqueles altares que nos fazem cultuar o que não importa, o que é supérfluo. Nós precisamos aprender a cultuar, melhor dizendo, a desenvolver os bons sentimentos. Nós precisamos ser fraternos, nós precisamos ser amigos, nós precisamos nos doar daquilo que nós temos de melhor, daquilo que está no âmago do nosso ser, para que a gente possa externar a caridade àquele irmão que está ao nosso lado, para que ele nos faça mais felizes, mais plenos de bondade. Exatamente. Quando nós nos doamos ao outro, quando nós entregamos para o outro aquilo que desejamos para nós mesmos, o amor, a compreensão, a paz, nós estamos recebendo deles a felicidade. Nós só vamos encontrar essa felicidade no momento em que nós nos despojarmos desse orgulho que acreditamos que somos sabedores de tudo. Esse mundo, como disse a lição, rico de ciência, mas tão pobre de sentimentos. Muitas vezes desenvolvemos o nosso intelecto. Subimos aos altares do conhecimento intelectual, científico, mas subimos cheios de soberba. E achamos que, por causa disso, somos melhores que os outros. E nos esquecemos dos sentimentos nobres que nós precisamos cultuar e desenvolver. E aí nos cabe uma pequena colocação para que a gente possa compreender a importância de sermos irmãos. Quando a gente pensa que para os pássaros existe o ninho, para as aranhas existe a teia, e para nós, seres humanos, existe a amizade. Nós precisamos, cada vez mais, unir os nossos vínculos de amizade fraterna, despretensiosa, daquela doação
sem desejar nada em troca. Vamos nos esquecer de ser amigos para recebermos o amor e o afeto. Vamos lembrar que Jesus em nenhum momento na sua caminhada ele almejava a retribuição dos outros. Ele simplesmente pensava em se doar. Por isso a amizade verdadeira, fraterna, desvinculada de rótulos, repleta de amor, de caridade plena, ela é sim o motivo principal para que a gente evolua. Porque nós só vamos evoluir quando conseguirmos sermos irmãos. Irmãos numa grande fraternidade universal, onde não haverá distinção entre uns e outros. Seremos todos iguais, porque somos todos iguais. Fomos criados da mesma semente de amor que vem de Deus. E Ele nos ensina todos os dias como regala, para que a gente possa emanar, dissipar essa corrente de vibrações que faz com que a união, a verdade, seja cada vez mais presente. Obrigada, queridos, por essa reflexão, que nós possamos sair hoje mais livres de nós mesmos, dos nossos medos, das nossas inseguranças. E nesse momento, irmãos, nós vamos unir as nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Preces para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor,
está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site